Graça e paz de Jesus Cristo seja sobre tua vida, sobre nossas vidas. Gostaria de compartilhar com você nesse momento uma porção da palavra de Deus que se encontra no livro de Gênesis, capítulo 5, a partir do verso 21, que nos diz: Quando Enoque completou 65 anos, gerou a Matusalém. Depois que gerou Matusalém, Enoque andou com Deus mais 300 anos e gerou filhos e filhas. Toda a duração da vida de Enoque foi de 365 anos. Enoque andou sempre em comunhão com Deus e um dia desapareceu, porquanto Deus o arrebatou. Quando Matusalém completou 187 anos, gerou a Lameque. Depois do nascimento de Lameque, Matusalém viveu 782 anos e gerou filhos e filhas. Toda a duração da vida de Matusalém foi de 969 anos e depois morreu. Quando Lameque completou 182 anos, gerou um filho. Deu-lhe o nome de Noé, porque profetizou ele: Este nos aliviará do nosso árduo trabalho e do sofrimento de nossas mãos, causados pela dureza dessa terra que o Senhor amaldiçoou. Depois do nascimento de Noé, Lameque viveu 595 anos e gerou filhos e filhas. Toda a duração da vida de Lameque foi de 777 anos, depois morreu. Quando Noé completou 500 anos, já havia gerado Sem, Cã e Jafé. Ó Deus, fala-nos conosco por Tua palavra, ilumina o nosso entendimento pelo Teu Espírito, para que Tua palavra, que é viva, produza vida em nós, em nome de Jesus. Meus queridos, qual a coisa mais importante da vida? Qual a coisa mais importante para se fazer ao longo da vida? Talvez essa seja uma das perguntas mais importantes que nós precisamos fazer a nós mesmos. Qual a coisa mais importante para se fazer ao longo da vida? A humanidade tem buscado longevidade, viver mais. E felizmente a expectativa de vida tem aumentado. Mas na medida em que o tempo passa e a gente percebe avanços na medicina e a qualidade de vida melhora, mas a gente percebe que ainda a gente está muito, mas muito longe dos muitos anos em que as pessoas já viveram neste mundo. O relato bíblico que nós acabamos de ler, por exemplo, que fala da descendência de Adão, era comum naquela época viver mais de 500 anos. Mas o que fazer nestes anos em que vivemos? Viver com qual propósito? Na lista dos descendentes de Adão, Enoque é a pessoa que viveu menos, 365 anos. Para nós isso é muito, mas era pouco para aquela época. Contudo, a Bíblia diz algo de Enoque que a gente não vê mencionado a respeito de nenhum outro. Enoque andou com Deus. E aqui fica evidente que o que é mais importante não é a quantidade de anos que nós vivemos neste mundo, mas a forma como nós os aproveitamos. Podemos chegar ou até mesmo passar dos 100 anos de idade e ainda assim ter uma vida vazia, sem sentido, por termos nos dedicado a coisas que vão terminar aqui neste mundo junto com o nosso corpo físico. Ao final da vida, a única coisa que importa é se vivemos ou não com Deus, nestes poucos anos que o Senhor mesmo nos concede. Ao escrever a carta aos Filipenses, Paulo diz: A nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Filipenses 3:20. No céu, queridos, seremos eternos. Lá viveremos muito mais do que 500 anos. Mas para receber essa cidadania celestial, há uma condição: andar com Deus. E como é que a gente pode fazer isso? No Evangelho de João, no capítulo 14, verso 6, Jesus nos mostra. Ele diz: Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai, senão por mim. Depois que Jesus viveu aqui nesta terra, andar com Deus passa por Ele. Se andar com Deus implica em andar no caminho, e esse caminho é Jesus, então é preciso saber andar como Jesus andou. É preciso andar como Ele andou. E como é que Jesus andou? Ao observar a vida de Jesus, a primeira observação que eu faço é de que andar com Deus, andando como Jesus andou, é andar em submissão à vontade do Pai. O autor aos Hebreus, no capítulo 5, versos 7 e 8, diz: Nos dias da sua carne, com grande clamor e lágrimas, Jesus ofereceu orações e súplicas àquele que podia livrá-lo da morte. E tendo sido ouvido por causa do seu temor a Deus, embora sendo filho, aprendeu a obediência por meio das coisas que sofreu. Lá no jardim do Getsêmani, no Monte das Oliveiras, Jesus suplicou não uma, mas 3 vezes: Pai, se possível, afasta de mim este cálice. Essa foi a oração mais difícil da vida de Jesus.
Lucas vai relatar em seu evangelho, no capítulo 22, verso 44, o estado de espírito em que se encontrava Jesus. Cheio de angústia, ele orava mais intensamente e o seu suor tornou-se como gotas de sangue e caiu no chão. Mas em todas as 3 vezes também Jesus disse ao Senhor: seja feita a tua vontade e não a minha. Apesar de Jesus saber que o Pai iria ressuscitá-lo, ele já havia dito isso aos seus discípulos, nem por isso a perspectiva da morte na cruz era menos terrível e menos cruel. Entretanto, o Pai respondeu que, embora fosse ele o Filho unigênito de Deus, ele também era o Cordeiro, que haveria de ser sacrificado na cruz para tirar o pecado do mundo. E o autor aos Hebreus, no capítulo 12, verso 2, ele nos fala um pouco sobre isso ao dizer que, por causa da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da vergonha que sofreu. Por tudo isso, querido, Jesus é o nosso exemplo supremo quanto à prática da submissão a Deus. Porque para nenhum outro ser humano foi mais difícil dizer: seja feita a tua vontade. É com Cristo que aprendemos também a dizer ao Pai: seja feita a tua vontade. Mesmo nas situações mais adversas, quando a dor é quase insuportável, até quando pode parecer impossível cumprir a vontade do Senhor. Com Jesus nós aprendemos: Senhor, seja feita a tua vontade. E não se trata de uma obediência cega, mas da certeza de que fazer a vontade de Deus é a decisão mais indicada, é o caminho mais seguro. Entregar-se nas mãos do Senhor e submeter-se a Ele é aquilo que nós precisamos fazer. Porque quando nós fazemos isso, colocamos-nos sob a direção e a proteção de um Deus que é onisciente, onipresente e onipotente. Daquele que sabe muito melhor do que qualquer um de nós o que é bom para nós. Ser submisso ao Senhor é demonstrar sabedoria. Deixemos de lado nossa autossuficiência, nossa ansiedade e levemos os nossos problemas a Deus, por meio das orações, das súplicas e de ações de graças. E assim podemos nos apropriar da palavra escrita pelo apóstolo Paulo aos Filipenses, em sua carta aos Filipenses, capítulo 4, versos 6 e 7. A paz de Deus, que ultrapassa todo entendimento, guardará os nossos corações e os nossos pensamentos em Cristo Jesus. Tem muita gente sem paz, com a mente e o coração atribulados, porque não leva a Deus os seus problemas e não se submete. Queridos, praticar a submissão ao Pai traz paz ao coração. Aprendamos a sermos submissos como Jesus foi. Ele é o nosso mestre por excelência. Andar com Jesus e andar como Jesus andou é viver em submissão à vontade do Pai. Nem sempre será possível entender a vontade de Deus, os planos do Senhor, mas se submeter sempre será a melhor decisão e sempre trará os melhores resultados para a nossa vida. Você pode não estar entendendo agora, mas chegará um momento que você vai entender e ainda vai glorificar o Senhor por isso. Seja submisso ao Senhor. Há uma segunda coisa que aprendemos com a vida de Cristo, preciosa, se quisermos andar com Deus. Alguém que quer andar com Deus necessariamente deve ser cheio do Espírito Santo. Por ocasião da encarnação, Jesus abriu mão voluntariamente dos atributos da divindade, como por exemplo a onipresença, a onisciência, a onipotência. Isso não significa que ele perdeu esses atributos naquele tempo, mas que ele decidiu não fazer uso voluntariamente desses atributos. Aliás, Paulo explica isso em sua carta aos Filipenses, no capítulo 2, versos 5 e 8. E diz: tende vós aquele sentimento que houve também em Cristo Jesus, o qual, subsistindo em forma de Deus, não considerou ser igual a Deus coisa a que se devia aferrar, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Então, a pergunta que fica é: se Jesus se humilhou e abriu mão voluntariamente dos seus poderes, como é que ele fez tantos milagres? Como é, por exemplo, que ele sabia o que se passava na mente e no coração das pessoas? A resposta é de que Jesus era cheio do Espírito Santo. Fez milagres pelo poder do Espírito Santo, sondava mentes e corações pelo poder do Espírito Santo. Toda a vida e ministério de Jesus foram marcados pela plenitude do Espírito Santo.
dependência do Espírito Santo. Jesus foi concebido pelo poder do Espírito Santo através do nascimento virginal. João Batista anunciou que ele viria e que ele batizaria os homens no Espírito Santo. O Espírito Santo se apresentou em forma corpórea como pomba no seu batismo, indicando ele ser ele, o Filho amado de Deus. Foi o mesmo Espírito Santo que levou Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. E esse Espírito Santo encheu Jesus de poder para curar, para pregar, e ele sustentou Jesus na cruz, nos momentos mais difíceis. Quem deseja andar com Jesus deve suspirar pela presença do Espírito Santo na vida. Uma presença atuante e santificadora. Não existe andar com Deus, querido, sem ser dependente do Espírito Santo. Não, não existe. Não há força no homem, por mais piedoso que seja, para viver um minuto sequer na presença de Deus, sem que seja pela ação do Espírito Santo. Aliás, sem o Espírito Santo, os nossos melhores atos de justiça, a Bíblia vai declarar, são como trapos de imundícia. Assim diz lá no livro do profeta Isaías, no capítulo 64, verso 6. Pois todos nós somos como imundo, e todas as nossas justiças como o trapo da imundícia, e todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades como o vento nos arrebatam. Mas ainda uma terceira lição que Jesus nos ensina de como andar com Deus. Andar com Deus implica em ter consciência de quem você é. Jesus tinha plena consciência de quem ele era e da missão que ele tinha. Sabia ser o Filho de Deus, a segunda pessoa da Trindade, o Messias, o Salvador, o verdadeiro Deus. Isso fica bem caracterizado pelas afirmações que Jesus fazia de si mesmo. Olha o que Jesus dizia. João 15:1, eu sou a videira verdadeira. João 6:35 e 6:48, eu sou o pão da vida. João 10:11 e João 10:14, eu sou o bom pastor. João 10:7 e 10:9, eu sou a porta. João 8:12, eu sou a luz do mundo. João 14:6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. João 11:25, eu sou a ressurreição e a vida. Mas deixa eu dizer uma coisa a você. O diabo, ele vai tentar pôr em dúvida a identidade de Jesus. Ele tentou isso e vai tentar pôr em dúvida a sua identidade, quem você é. Lá na tentação, no relato da tentação, em Lucas capítulo 4, por 2 vezes ele questionou a identidade de Jesus e disse, tu és filho de Deus, manda que essas pedras se tornem em pão. Se tu és filho de Deus, lança-te daqui abaixo. O diabo vai sempre colocar uma dúvida em nossos corações a respeito de quem somos. Em determinado momento ele vai tentar provar para você que você não é filho de Deus. E em outro momento vai querer provar para você que você é mais do que você imagina, mais do que você verdadeiramente é. Vai tentar fazer você se achar muito bom, produzindo assim orgulho no teu coração. O segredo é não perder de vista, queridos, o que a Bíblia diz a nosso respeito. A Bíblia diz o que nós somos. E a Bíblia diz que nós somos pecadores. Romanos 3:23 diz, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então não pense a respeito de si mesmo mais do que convém, porque todos nós somos pecadores. E saber que a nossa natureza humana é assim, vai abater o nosso orgulho, quebrar com a nossa autossuficiência. Nós somos pecadores. Mas a Bíblia diz que a todos quantos receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. João 1:12-13. O que isso significa? Que todos aqueles que se rendem a Cristo são filhos de Deus. Todos aqueles que se rendem. Nem todos são filhos de Deus. O homem sem Cristo é apenas uma criatura de Deus. O que nos torna filhos de Deus é a fé bendita em Cristo Jesus. Andar com Deus é ter a certeza de que nós somos pecadores, mas pecadores que foram salvos de seus pecados pelo sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. A certeza de que somos pecadores vai abater todo e qualquer orgulho religioso e espiritual, mas a certeza de que somos filhos de Deus produzirá em nós um sentimento de gratidão e adoração pelo Senhor, que nos amou e nos redimiu, nos salvando. Andar com Deus é se despojar do orgulho e da autossuficiência e se vestir da humildade, da gratidão e da adoração. Ao crer em Cristo e andar com Ele na sua verdade, nós andamos com Deus. E assim como Enoque, mesmo vivendo pouco aqui neste mundo, estaremos para sempre com Deus. Tudo neste mundo passa.
Mas andar com Deus, isso produz ecos para dentro da eternidade. E a pergunta que eu lhe faço é: você já anda com Deus? Você já anda pelo caminho que é Jesus? Você anda como Jesus andou? Você é um discípulo de Cristo? Você já nasceu de novo? Você já se tornou um filho de Deus? Jesus é Senhor e Salvador da sua vida. Enoque andou com Deus e Deus o tomou para si. Haverá um momento que Deus nos tomará para Ele. E nesse dia haverá um acerto de contas. Aqueles que andaram com Deus serão bem-aventurados e provarão de uma glória maravilhosa. As palavras humanas não conseguem nem expressar o que será isso. Mas aqueles que não andaram com Deus terão um destino eterno terrível, que a Bíblia chama de segunda morte, ou inferno. Procure andar com Deus. Este é o caminho. O caminho é Jesus. Que Jesus seja o Senhor e Salvador de sua vida. Não despreze essas palavras. Apegue-se a elas e entregue-se de todo o coração. Que Deus abençoe a sua vida. Que Jesus, a única esperança, seja a esperança da sua alma nesses dias pelos quais passamos. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.